Jornal Rio Doce está de volta. A Receita Federal confirmou que o valor do etanol e da gasolina subirão no final deste mês. O consumidor de combustível deve preparar o bolso. A gasolina e o etanol subirão com o fim da desoneração do Programa de Integração Social e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Ao comentar o resultado da arrecadação de janeiro, o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, confirmou a reoneração no fim do mês. Lula já se encontrou com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, para discutir o reajuste dos combustíveis. O repasse aos consumidores, no entanto, dependerá das distribuidoras e dos postos de combustíveis. No início do ano, ao anunciar o pacote com medidas para melhorar as contas públicas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a reposição dos tributos renderá quase 29 bilhões de reais ao caixa do governo em 2023. Só em janeiro, segundo cálculos da Receita Federal, o governo deixou de arrecadar mais de 3 bilhões de reais com a prorrogação da alíquota zero. Fique agora com o quadro de psicologia com o Dr. Lucas Napoli. Para nos relacionarmos uns com os outros, todos nós precisamos fazer uso da capacidade de nos imaginarmos na situação do nosso interlocutor. Em psicologia, nós damos o nome a essa capacidade de empatia. Trata-se de uma potencialidade humana inata, mas que precisa ser desenvolvida, sobretudo na primeira infância. A pessoa cujas experiências ambientais precoces não favoreceram a atualização da capacidade empática torna-se incapaz de se colocar no lugar do outro, o que lhe permite praticar atos de crueldade com uma frieza notável. Tais pessoas são conhecidas entre nós como psicopatas, sociopatas ou, num vocabulário mais técnico, portadoras do transtorno de personalidade antissocial. Por outro lado, existem indivíduos que se apresentam no polo exatamente oposto da psicopatia. Nesses indivíduos, a capacidade empática se manifesta com tamanha intensidade que essas pessoas se tornam incapazes de não se imaginarem sempre no lugar do outro. Frequentemente, sujeitos nessa condição não têm consciência de que estão presos a esse processo que eu ousaria nomear como hiperidentificação com o outro. Geralmente, a pessoa só consegue perceber os efeitos desse processo. O mais notório dentre esses efeitos é a quase impossibilidade que essas pessoas sentem de discordar do outro. Ainda que possuam uma opinião ou posicionamento radicalmente opostos aos do outro, ou ainda que saibam que o ponto de vista do outro é moral ou eticamente deplorável, tais indivíduos simplesmente não conseguem demonstrar a sua discordância. Eles se imaginam na pele do outro e experimentam imaginariamente todos os sentimentos desprazerosos que o outro poderia sentir diante de alguém que lhe apresente uma opinião contrária. Assim, na tentativa de preservar o outro do desprazer do embate de opiniões, tais indivíduos se calam e concordam com o posicionamento alheio. Desse primeiro sintoma decorrem outros como o medo de dizer não e o sentimento de culpa. Afinal, se o indivíduo não consegue dizer ao outro o que pensa, não conseguirá, do mesmo modo, resistir às suas demandas, sendo então incapaz de dizer não. Em alguns momentos, contudo, o antagonismo entre as opiniões do indivíduo e as opiniões do outro será tão forte que o sujeito eventualmente acabará por expressar o seu posicionamento, ainda que de modo contido ou indireto. O sujeito, contudo, não enxerga tais ocasiões como manifestações de saúde, pois ele está tão hiperidentificado com o outro que imediatamente já se imagina no lugar do outro, escutando uma opinião contrária, o que lhe faz se sentir extremamente culpado. Esses sintomas, impossibilidade de expressar opiniões opostas às do outro, dificuldade de dizer não e sentimento de culpa,
evidenciam que esse sujeito faz um uso exagerado e compulsivo da empatia. Em vez de utilizar essa capacidade para meramente compreender o ponto de vista do outro, essas pessoas são como que teletransportadas para a personalidade alheia, de modo que o posicionamento e as opiniões do outro parecem incontestáveis. Parece faltar a essas pessoas uma âncora no próprio ser. Uma âncora que lhes permitiria enfrentar os dissabores dos desentendimentos e suportar que o outro também os enfrente. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite e até amanhã.